Claro, senhor presidente. Tem a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, os que nos acompanham pela rede Alesp e pelas outras redes sociais. Hoje a gente tem aqui um dos debates mais importantes do primeiro semestre, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Antes de debater o relatório apresentado e todo o processo que fizemos, eu queria fazer aqui duas observações. A primeira diz respeito ao que aconteceu hoje pela manhã, aqui na cidade de São Paulo, em que a população acabou tendo uma dificuldade grande para se locomover em função da decisão do Sindicato dos Metroviários, até então pela greve e depois pela volta ao trabalho. É preciso deixar claro para a população que a responsabilidade pelo transtorno foi única e exclusivamente do governo, porque a proposta que foi aprovada pela categoria e que foi aceita pelo governo era uma proposta do Ministério Público do Trabalho e que poderia ter sido aceita antes da noite adentro, o que facilitaria a decisão dos metroviários de voltarem e de todos serem informados. Infelizmente, o governo esticou a corda numa proposta que retirava recursos dos salários, em torno de 10%, e que mexia, inclusive, nos planos de saúde dos funcionários do metrô. Funcionários esses que estão trabalhando no transporte de pessoas, uma atividade de risco, e que não mereceriam e não merecem ser tratados da forma como foram tratados. Não houve a greve, mas houve sim um transtorno em função da demora do governo de aceitar a proposta. A segunda coisa, muito rapidamente, diz respeito à questão do retorno presencial. Eu sou um deputado de primeiro mandato, mas minha campanha ela se deu em várias partes desse estado. No Alto Vale do Ribeira, onde o IDH é um dos mais baixos, onde a internet tem uma baita dificuldade, porque não há cobertura decente por parte das operadoras, mesmo que se cobre da Vivo, que é a responsável pela cobertura total, ou das outras operadoras. Regiões como Araçatuba, Pontal do Paranapanema, regiões que são distantes da cidade de São Paulo. E na pandemia, o distanciamento sempre é pior e mais duro, porque nós não podemos encontrar as pessoas. Acho que se o país tivesse um governo preocupado com a pandemia, talvez, quem sabe, a gente pudesse estar chegando ao platô agora. Infelizmente, nós não estamos, o platô está muito distante do que nós imaginávamos. E ainda não sabemos quanto tempo isso deve demorar. E a política, para mim, senhor presidente, ela é feita também da forma presencial, da conversa, do diálogo, do olho no olho. E esse instrumento que nós estamos utilizando agora é o melhor instrumento para evitar que a gente amplie os contaminados ou os óbitos. Nós vamos chegar a 90 mil óbitos essa semana, o que é triste, o que era impensável e infelizmente vai acontecer. Então nós precisamos aproveitar esse mecanismo da melhor forma possível. Eu acho que todo mundo está se apropriando dele, mas queria dizer que a política para mim é feita das reuniões, das conversas, das discussões presenciais. E espero que, quem sabe, até o final do ano, início do ano que vem, nós possamos retornar com segurança, o que nos daria total possibilidade de, se não aglomerarmos ou de construirmos reuniões com muita gente, mas pelo menos de estar presente, de poder dialogar com as pessoas. Eu queria fazer esses dois reparos e entrar imediatamente no debate da LDO. Primeiro, dizer que nós continuamos na anormalidade, né? A LDO, normalmente, ela é votada no final de junho. Nós estamos votando no final de julho, portanto, um mês quase daquilo que era o que deveria ser o normal, né? Que a Assembleia sempre, ao longo desses anos, o fez. E nós, infelizmente, mesmo na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, nós tivemos um tempo muito exíguo para discutir, primeiro, o relatório da deputada Damares Moura, um relatório produzido com muita preocupação e que eu quero discutir aqui os principais pontos, até porque é importante que os deputados saibam o que estão votando, para que a gente não leve para casa apenas as palavras, mas sim aquilo que está escrito, que é fundamental. E eu queria destacar aqui 4 pontos do relatório. Antes de destacar, cabe aqui um registro.
O projeto apresentado pelo governador, o projeto de lei 307/2020, recebeu 729 emendas em seus anexos e 450 emendas em artigos do corpo da lei, totalizando 1.179 emendas. Houve um acréscimo, se considerarmos a LDO de 2020, em 118% de emendas. O PT foi o partido que mais apresentou emendas, um total de 504. Depois eu tenho aqui a relação dos outros partidos, se alguém tiver interesse. O segundo partido foi o PSL, com 222 emendas. É importante ressaltar que a LDO representa, no ciclo orçamentário, um dos mais importantes instrumentos de planejamento da administração pública. Isso porque a Lei de Diretriz Orçamentária é o mecanismo de ligação entre o PPA, o Plano Plurianual, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Para que cumpra esse papel, a Lei de Diretriz Orçamentária, ela deve indicar o cenário macroeconômico previsto, as possíveis alterações na legislação tributária e as metas fiscais, projeções de receita, despesa e dívida pública. Também deve conter os riscos fiscais, as projeções de renúncia de receita, as metas fiscais por programas e ações e outros dispositivos específicos que nortearão a elaboração do orçamento do ano seguinte, tais como os percentuais específicos a serem aplicados nas universidades públicas, que são tão caras para muitos deputados que estão aqui. O que eu queria destacar ainda, né? Vale a pena. A projeção de renúncia de receita de ICMS e IPVA para 2021 está na ordem de 15,1 bilhões de renúncia fiscal de ICMS, o equivalente a 10,1% da receita do imposto estimada para todo o ano, de 150,2 bilhões. Com o detalhe de que essa previsão de receita não considera a queda de arrecadação decorrente da pandemia, da crise da Covid-19. Portanto, é importante a gente observar isso. Vamos às questões específicas que eu quero trazer aqui. Primeiro, a questão da desvinculação de receitas da LOA, da Lei Orçamentária 2020, sem pactuar com o Legislativo. Repare só o que está acontecendo nesse ano. A LDO, que é um instrumento que prepara o orçamento de 2021, está discutindo mudar o orçamento de 2020. Eu pergunto aqui aos deputados, nós que já votamos a LOA de 2020, que está em execução, nós vamos concordar que a LDO para 2021 vai poder mudar a lei orçamentária de 2020? E pior, que ela propõe que o Executivo possa alterar, por decisão própria, o orçamento de 2020 no que se refere às receitas desvinculadas e suas aplicações definidas pela lei que trata da desvinculação de receitas do Estado e estados e municípios. Repare só para vocês terem um dado. Na proposta que nós aprovamos aqui, no que diz a respeito à desvinculação de receitas, a Fundação Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, tem R$ 20.900.555 de desvinculação. No momento em que, como disse aqui a deputada Beth Saão, a deputada Bebel, nós temos uma preocupação tamanha com a pesquisa, com a descoberta de mecanismos que possam mitigar a pandemia, nós vamos correr um risco seríssimo de retirar recursos. E nós vamos o governo pode, se aprovado do jeito que está, retirar muito mais, porque a gente está falando em 30% de multas, de taxas, de impostos. Óbvio que retirando aquilo que é constitucional e que precisa se retirar nesse cálculo. Mas mesmo assim é muito mais do que o valor de R$ 1.126.752.518, que já está previsto no orçamento de 2020. Então, portanto, nós vamos assinar um chequinho para o governo mexer nesse orçamento,
que ele não deveria, até porque nós aprovamos aqui uma lei no início da pandemia que possibilitou o governo mexer já no orçamento, né? Aliás, valeria a pena, e eu já falei isso com o deputado Jorge do Carmo, que a gente tivesse um informe da comissão que fiscaliza os recursos para a pandemia, comissão aprovada por esta casa. Segundo aspecto que é importante destacar nessa discussão, o Executivo quer autorização genérica prévia para remanejar o orçamento em até 15% da despesa fixada, alterando dotações entre projetos, programas, órgãos e até mesmo categoria de gastos, corrente ou de capital. Se a gente está dando um cheque no primeiro aspecto que eu apresentei aqui, que está no artigo 9A e no artigo 76A, agora nós escancaramos o cheque, a gente deu o banco. Porque assim, se com 10%, como disse a deputada Bebel, ele já podia alterar até 40% do orçamento, se considerarmos as alterações feitas interna aos órgãos, imagine com 15%. A deputada Bebel citou a possibilidade de até 60%. Talvez a gente não chegue a 60%, mas vamos chegar muito próximo. Portanto, nós estamos, de novo, abrindo mão das nossas prerrogativas para que o Executivo possa, da melhor ou da maneira que ele entender, e não, necessariamente não precisa ser da melhor maneira, mexer no orçamento. Terceiro ponto que eu quero ressaltar aqui: a inexistência de quaisquer indicativos sobre despesas prioritárias que não serão objeto de contingenciamento, portanto, prioritárias para 2021. É inadmissível que a gente não tenha transparência nesse caso, que a gente não tenha a clareza daquilo que nós vamos votar aqui, se o governo não possibilita instrumentos para que a gente saiba, para que a gente tenha informes, para que a gente possa fiscalizar. Aliás, esse é o papel do legislador, é de fiscalizar. E cada vez mais nós vamos perdendo as nossas prerrogativas, porque o governo vai tirando, vai subtraindo. E nesse caso, subtrai de aspectos fundamentais, né? Quarta questão, com relação ainda à proposta. A relatora, por quem tenho um respeito grande, a doutora Damares Moura, ela optou, possivelmente dialogando com o governo, para não discutir as metas apresentadas. Lembra que eu disse aqui do anexo? A relatora propôs não discutir, não avaliar se o governo estava ou não cumprindo as suas metas e remeteu para discussão no orçamento. Bom, nós vamos acumular um debate do orçamento de 2021, que, aliás, na minha opinião, é um dos orçamentos mais importantes que nós vamos discutir aqui, porque é o orçamento pós-pandemia. É o orçamento em que nós deveríamos focar recursos para o desenvolvimento econômico regional, para a geração de emprego, para criação de frentes de trabalho. Nós precisamos dar a oportunidade do Estado voltar a crescer, mas crescer de forma robusta, como o secretário de Orçamento, de Planejamento, Henrique Meirelles, vinha atestando até o ano passado. Agora, como é que é possível isso? Se o Estado for um instrumento de desenvolvimento econômico, pensando nas regiões, pensando nas macro-regiões, pensando nas regiões mais pobres, com o IDH mais baixo. É assim que o Estado tem que se portar. Aliás, é esse o debate que está posto nesse momento, de um Estado que se preocupa com as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui que é triste. Nós discutimos aqui no projetão a questão das cestas básicas para os alunos da rede pública. O governo optou em disponibilizar cestas básicas apenas para quem estava no CAD único, abaixo da linha da pobreza. Eu imagino a dificuldade de uma criança ou de uma família entender por que a família A tem e a família B não tem, até porque se ela não estava no CAD único, possivelmente ela entrou porque ela perdeu o emprego, perdeu a renda, perdeu as condições de vida, e o governo do Estado opta em só usar o CAD único. O governo precisa ter a sensibilidade de entender que as pessoas estão vivendo uma situação delicadíssima e que, se o Estado não olhar para essas pessoas, elas vão se levantar. Aliás, a mesma coisa o governo federal. O governo federal propôs um auxílio que iniciava com 200, depois topou 400, até a gente chegar a 600. E agora a discussão é se continua ou se não continua. O governo federal tem
que ter a clareza de que se cortar os R$600, nós vamos ter um problema gravíssimo. Aliás, essa pandemia, ela mostrou as vísceras da desigualdade nesse país, desigualdade que agora aflora em cada esquina, em cada bairro, em cada cidade, em cada estado dessa federação. Para concluir, deputado Paulo. Eu vou concluir, senhor presidente. Acho que aqui nós precisamos ter o cuidado necessário para pensar o futuro do Estado, olhando para as políticas que desenvolvam, que gerem emprego, renda e qualidade de vida. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.